Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Jéssica e estaremos agora iniciando o nosso conteúdo. Então, peço a vocês que já peguem o seu material, lápis, caderno, borracha, para que você possa estar fazendo anotações durante essa aula, tá bom? É importante também que você fique em um local que haja concentração para que você possa realmente aprender muito nessa aula. Combinado? Então, vamos lá. Nessa segunda semana, que vai do dia 1º até o dia 5 de fevereiro, nós estaremos falando acerca da formação do território brasileiro, cujo objetivo da aula é identificar o conhecimento que as pessoas possuem acerca da formação territorial do Brasil. Então, eu quero entender de vocês. O que vocês pensam sobre a formação do território brasileiro? O que vocês sabem acerca desse assunto, né? Para que nós possamos, então, iniciar o nosso conteúdo. Mas nós vamos entender sobre o território brasileiro neste primeiro bimestre, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, quando nós falamos sobre território brasileiro, nós temos mapas, né, que nos ajudam a compreender, a entender essas divisões. Aqui nós temos um mapa do Brasil. Não vai dar para você ver certinho o nome dos estados, mas temos aqui, né, nosso Goiás, lá no centro de laranja, né? Temos a região centro-oeste aqui. Temos também outros estados, né, lá em cima o Amazonas, o Pará e todos os outros estados de divisão territorial do Brasil. Mas, na sua opinião, sempre foi assim? Essa divisão sempre foi assim? Ou era diferente, né? No início da formação do território brasileiro, quando não se conheciam, né? Como que era? Quem fez essa divisão e como que foi dividido no começo? Então, é isso que nós vamos falar sobre essa aula. Então, primeiro, atualmente, o território brasileiro, ele ocupa uma área de 8.514.876 quilômetros quadrados. Então, tem uma extensão territorial muito grande. E o Brasil, ele é considerado um país continental, né? Devido à ocupação do território brasileiro se dá na região sul, né? De certa forma, no início, nas regiões litorâneas, a ocupação é irregularmente distribuída no início da formação do território brasileiro. E com relação à área, ele ocupa o 5º lugar. Então, temos aí uma ocupação muito grande de território, né? O Brasil é um país muito grande, está em 5º lugar em questão de área. No início, nós falaremos sobre isso. Você já ouviu falar sobre o Tratado de Tordesilhas? Foi um acordo entre Espanha e Portugal na divisão de terras. Então, nós falaremos também acerca disso, uma curiosidade para você pesquisar. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Então, vamos lá, vamos avançar. Um pouquinho da divisão histórica. Como que se deu esse processo? Então, no século XVI, a ocupação limitava-se ao litoral, nas regiões litorâneas. E a principal atividade econômica desse período foi o cultivo de cana para produzir o açúcar, produto muito apreciado na Europa. A produção era destinada à exportação, mandavam para outras regiões. As propriedades rurais eram grandes extensões de terra cultivadas com força de trabalho escrava. O crescimento da exportação levou aos primeiros centros urbanos no litoral, as cidades portuárias. Então, lá no começo, né, nós tínhamos aí grandes terras, grandes donos de terra que começaram a cultivar, né, a cana-de-açúcar. Cana para a fabricação do açúcar e exportar. E esse processo era feito por meio de trabalho escravo, né? Mas tudo isso permitiu a formação das primeiras cidades portuárias, né? Então, aí nós tínhamos o início do processo de formação territorial e ampliação também, né? O início da urbanização, construção das cidades. Por volta do século 17 e 18 foram marcados pela produção pastoril, que adentrou a oeste do país
e também pela descoberta de jazidas de ouro e diamante em Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Esse período foi chamado de Aurífero e fez surgir várias cidades. Então, ao longo do tempo, o século foi passando, outras atividades foram sendo desenvolvidas, nesse caso aqui a produção pastoril, né? E também as atividades de mineração, né? Ouro, diamante, nesses estados aí, contribuíram para que várias cidades surgissem, né? No entorno dessa região. Então, nós temos aqui o ouro, né? Que foi uma atividade da mineração que permitiu o avanço da urbanização. Por volta do século XIX, a atividade que contribuiu para o processo de urbanização foi a produção do café, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Essa atividade também contribuiu para o surgimento de várias cidades. Então, nós temos aí ao longo dos séculos, né, alguns acontecimentos marcantes que permitiram o surgimento de várias cidades, também o seu desenvolvimento, né? Vamos recapitular? No primeiro século que eu contei para vocês, né, foi o cultivo de cana para a produção de açúcar, atividade de trabalho escravo para exportação. No outro século que nós comentamos foi a produção pastoril e diamante, ouro, né, através da atividade de mineração. E no último século estudado foi a questão do café, que alavancou o surgimento de várias cidades. Então, todas essas atividades contribuíram para a formação territorial do Brasil, né? Para sua ampliação, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Muitas delas foram feitas por meio de trabalho escravo, né? Muito triste, mas tudo isso permitiu o Brasil que nós temos atualmente, né? Claro que os acontecimentos históricos devem ser registrados, estudados, né? Muitos deles foram feitos de forma escrava, errada, né? Muitas pessoas foram abusadas ao longo desse período, mas nós estamos contando aqui a história resumida desse processo, certo? Então, por hoje, nós falaremos somente sobre isso, para você entender o assunto, que é formação territorial do Brasil. E a atividade de hoje que vocês farão, pegue o caderno de geografia, abra ele, faça uma margem bem bonita, o cabeçalho completo, colégio, professor, disciplina, série, turno, e você vai copiar esse enunciado. Descreva o que você compreendeu acerca da formação territorial do Brasil. Lembrando que a primeira aula é uma introdução e nós vamos avançar o conhecimento nas próximas aulas, mas eu preciso que você compreenda a base para que nós possamos passar para a próxima aula, certo? Então, aguardo vocês me encaminharem a atividade. Por hoje é só. Um abraço e até a próxima aula.